E, assim, as lembranças que eu tenho, assim, do primeiro contato com o futebol mesmo, porque eu gosto de muito esporte, mas com o futebol, que é o amor maior, é muito esquisito porque não foi com o Palmeiras. Eu lembro até hoje do primeiro jogo que eu tenho lembrança foi um jogo do Santos. O Santos campeão da Libertadores. Eu tava com meu pai em casa, numa casa que eu morei quase a vida toda, então eu tenho muita lembrança lá. Assim, até recente mesmo, porque eu me mudei recentemente também. De estar sempre no mesmo braço do sofá assistindo o jogo, aquela superstição toda e que funcionava muitas vezes. E era sempre eu de um lado e meu pai do outro. E nesse dia especificamente só tava eu e meu pai em casa. E eu lembro de ver eles correndo em volta do estádio. Acho que foi o Pacaembu, não foi? Foi no Pacaembu. Eles correndo em volta do estádio com a taça. E aí eu ficava tipo, meu, nossa, que legal. Mas ao mesmo tempo, mesmo eu sendo muito nova, eu já entendia que, tipo, pô, eu tô apreciando isso aqui, mas eu não tô sentindo isso como, nossa, eu tô tão feliz quanto os torcedores deles, não. Sim. Diferente, né? Neymar e tal. E aí eu já fiquei tipo, cara, se tem uma cria da Vila aqui, novo, promessa do Brasil, tem uma história por trás. Então, desde pequena eu sempre fui aquela pessoa curiosa nessa questão de, tipo, desvendar as histórias, tá investigando e entendendo. E aí eu fui crescendo e eu tinha um preconceito com o futebol brasileiro, gente pequenininha. A Magá de 8, 9, 10 anos, assim, porque a minha cabeça era, gente, futebol brasileiro é porrada e roubo, coisa feia, eu não gosto disso. Até um tempo atrás era isso mesmo. Eu não gosto disso. Mas aí depois que a curiosidade foi despertando, a gente começou, eu comecei a separar as coisas, entender que não é só isso, apesar de ter muito até hoje, e ver que existia um amor pelo esporte que estava se desenvolvendo em mim. E aí o Palmeiras, a questão é, a minha casa, desculpa, a minha casa são 2 palmeirenses, é meu pai, 2 corintianos, a minha irmã e meu irmão, e a minha mãe é flamenguista, meus pais são do Ceará, então na época deles só tinha transmissão dos jogos do Rio, e aí minha mãe era flamenguista e meu pai gostava muito do Vasco. Muito, né? Vasco também, gente, eu adoro Vasco. O Vasco é legal, o Vasco é simpático. Honrosa. E aí o meu pai veio embora pra São Paulo muito jovem, acho que com uns 16 anos por aí, e aí Palmeiras desenvolveu o amor na vida dele. E aí, o sonho do meu pai, entre aspas, era ter um filho, uma filha palmeirense, né? 2 corintianos assumidaços lá, não dá. E aí eu crescendo, vendo o Palmeiras naquela época, assim, ruim, e eu olhava pro meu pai no sofá, meu pai sofrendo com aquilo, muito incomodado, tipo, e eu começando aquele sentimento, nossa, que dó do Palmeiras, cara. O primeiro sentimento que eu tenho de recordação é dó mesmo. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo que, tipo, não era dó, assim, era amor. Então, eu meio que tava sofrendo de tabela ali, mas sem entender. E aí, quando eu né, comecei a desenvolver esse amor pelo Palmeiras, e quando, de fato, eu quis começar a entender dessas histórias que eu citei desde o Neymar e começar a entender o futebol mesmo, aí eu soube que eu tenho tanto amor pelo Palmeiras quanto eu tenho amor pelo esporte, então normalmente eu gosto de ser imparcial falando de diversas coisas, tanto que eu escolhi a minha profissão por causa disso também. E aí foi. E aí, Palmeiras, vivo Palmeiras, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo de ser, tipo, conhecida como a Maria Clara, a maga do Palmeiras. Não, eu tenho que ter um lado muito profissional e conseguir falar de todos com a mesma apreciação, mas claro que tem uma pontinha aqui que fala, pô, quero esse time que tem que estar ganhando todo ano, entendeu? Não é os outros.